Oi, meu nome é Rubens, você já deve me conhecer já de outras fitas da MPO, tá? E eu vou te mostrar nessa fita como utilizar o MS-DOS na versão 6.0, mas de uma maneira um pouco mais avançada. Eu vou te mostrar alguns comandos de configuração de memória, como utilizar aqueles arquivinhos .bat de uma maneira um pouco melhor e assim por diante, tá certo? Para isso eu estou utilizando um equipamento 386, por sinal um bocado barulhento, então esse que você está ouvindo, não se preocupa, nesse micrinho que é um pouquinho barulhento demais, tá? Um monitor CGA, que apesar de não ser um dos mais modernos, mas dá para te mostrar bastante coisas aqui nessa fita, tá certo? Se você já está utilizando o DOS, você deve ter bons conhecimentos e eu vou partir do pressuposto que você domina um pouco o equipamento, tá certo? Você não é um iniciante na parte de informática. Se for esse o seu caso, eu recomendo as fitas Introdução à Informática da MPO e dominando o DOS 6 também, ou o DOS 6 passo a passo, no qual eu te dou as principais dicas de como você começar a trabalhar com o DOS, tá certo? Os programas que você já possui, provavelmente, na hora que você começou a utilizar o DOS, um ou outro programa deve te dar algum problema para você, dizendo, olha, essa versão do DOS eu não estou reconhecendo, eu quero só funcionar na versão 3, na versão 4 e assim por diante. Caso você esteja tendo esse tipo de problema, eu vou te mostrar agora como você resolver, tá certo? O programa setver, setar a versão do DOS, tenta dar uma diminuída nesse problema, tá? Se você digita esse parâmetro, o programa sem nenhum parâmetro, eu vou dar Enter e segurar um pouco o processamento. Pronto. Ele nos mostra a configuração atual, tá? Nós temos então, por exemplo, para um programa kernel.exe, quando esse programa começar a rodar, ele vai perguntar para o DOS, DOS, qual é a sua versão? E o DOS vai disfarçar, tá dizendo, a minha versão é 5.0. Programa, então tá bom, então eu posso rodar nessa versão. E assim por diante. Para cada um desses programas, esse programinha setver dá uma tapeada, o DOS é 6, mas quando o programa pergunta, ele faz de conta e dá esta resposta aqui, 5.0, tá certo? Vou continuar um pouco o processamento. Pronto. Para esses outros programas, o WinWord e assim por diante, ele simula 4.1, 4.01, 3.40 e assim por diante. Alguns programas em DOS, quando eles começam a rodar, ele pergunta para o DOS, DOS, qual é a sua versão? Tendo como resposta um número, versão 3, versão 4, sei lá, o programa pode chamar alguns parâmetros, algumas funções específicas do DOS, tá? Então, isso com a versão 5, com a versão 6, começaram esses programas a não rodarem, porque o DOS falava, minha versão 5, e não sei usar essa versão, e parava. Esse programinha, então, o setver dá uma disfarçada, tá? Pode acontecer desses programas rodarem bem, tá disfarçando, faz de conta que é a versão 3, então ele roda e não deu problema algum, e pode acontecer de mesmo com isso, o programa não rode mesmo, porque ele usa alguma coisa específica de uma determinada versão do DOS e esse programa não rode. Caso isso aconteça, você não tem outra solução. Ou você volta a usar a versão antiga do DOS, que não é lá muito recomendável, ou você entra em contato com o fabricante do programa, fala, olha, eu estou com a versão DOS 5, versão DOS 6, não estou rodando, dá uma versão atualizada e assim por diante. Essa lista que você viu agora foi a lista que veio já com o DOS 6, mas você pode aumentar ou diminuir essa lista de acordo com a sua necessidade. Isso você consegue da seguinte maneira. Você digita setver, espaço em branco. Agora você digita o drive e o diretório na qual o programa setver está instalado. Aqui no caso, no meu drive C, diretório DOS. Tá? Esse lugar onde o programa setver está instalado. Espaço em branco. Agora eu especifico o nome do programa que eu quero tapear. Sei lá, por exemplo, o programa mi.com. Nome completo do programa. Tá? Sem especificar drive ou coisas assim. Espaço em branco. E a versão que eu quero que o programa setver passe para esse meu programa quando ele for executado. Vamos supor a versão 3.30. Tá ok? Feito isso, pressiona a tecla Enter. O programa setver nos mostra uma advertência, opa, canetinha errada, dizendo, olha, cuidado, a Microsoft não sabe se essa versão funciona no DOS 6, etc. Então, uma advertência, você depois lê com mais calma. Um pouquinho mais aqui embaixo, ele me dá essa mensagem, a tabela do programa, a tabela de versão do programa foi atualizada com sucesso. Tá? Então, agora, eu vou rodar o programinha MI, tá? Um programinha qualquer aqui, não interessa, faz de conta que ele rodou, porque viu que era a versão 3.3 do DOS e assim por diante. Chamando novamente o programa setver sem nenhum parâmetro, pressionando a tecla Enter, ele vai rodar tudo, e lá no finzinho da minha lista, está então aqui agora. Quando for executado o programa mi.com, o setver vai simular a versão 3.30 do DOS. Tá? Se mais para frente eu quiser eliminar esse programinha da lista, eu faço o seguinte, digito setver,
setver, espaço branco, C2 pontos, /DOS, porque é nesse diretório que está o programinha setver. O programinha que eu quero tapear, ou aqui no caso eu quero eliminar essa lista, é o programa mi.com e dou o parâmetro /d, que significam deletar, apagar esse programa da tabela. Pressiono a tecla Enter, ele fala que a tabela foi atualizada com sucesso, chamo novamente o programa setver, a tabela toda está lá, e aquele meu programinha mi sumiu. Tá? Isso é uma maneira, assim, é um quebra-galho. Isso tudo só passa a funcionar. Vou dar aqui um type no meu config.sys. Mais para frente na fita eu vou te mostrar esses comandos todos. Isso está acontecendo porque logo aqui no começo no meu config.sys, quer dizer, começo entre aspas, né? Eu tenho esse parâmetro device high, daqui a pouco eu vou te explicar o que quer dizer, e o programa está sendo instalado. Quer dizer, assim que o DOS começa a funcionar, o programinha setver passa a rodar, aí qualquer programa que for chamado pelo DOS, o programinha setver verifica na tabela para dar uma tapeada se for o caso, tá certo?